A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Jefferson, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, leremos a Bíblia toda em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas vidas e também na vida da própria Igreja. Nós estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar também o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emumano, ou então pelo facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir e assim receba as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos no dia 105 do nosso podcast A Bíblia em um ano. E dando continuidade então à nossa leitura, leremos hoje os capítulos 4 e 5 de Juízes, o capítulo 2 de Rute e o capítulo 5 de Provérbios, nos seus versículos 9 ao 14. Juízes capítulo 4. Os israelitas tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e Aode morreu. O Senhor entregou-os então nas mãos de Jobim, um rei cananeu que reinava em Azor. O general do seu exército se chamava Sísara e habitava em Haroset-Goim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, com seus 900 carros de ferro, oprimia duramente os israelitas há mais de 20 anos. Ora, naquele tempo, a profetisa Débora, esposa de Lapidote, era quem liderava Israel como juíza. Ela costumava atender sob a palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na montanha de Efraim, e os israelitas se dirigiam até ela para julgamento. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoém, e natural de Sedes de Neftali, e lhe disse: Acaso não ordenou o Senhor, Deus de Israel, vai e conduze o exército ao monte Tabor? Toma contigo 10.000 homens de Neftali e de Zabulon. Quando estiveres junto da torrente de Quizon, conduzirei a ti Sísara, comandante do exército de Jabim, com seus carros e suas tropas, e o entregarei nas tuas mãos. Baraque disse-lhe: Se vieres comigo, irei. Se não vieres comigo, não irei. Ela respondeu: Com certeza irei contigo. Contudo, no caminho que inicias a glória, não será tua, pois o Senhor entregará Sísara nas mãos de uma mulher. Então Débora levantou-se e foi com Baraque para Sedes. Baraque convocou Zabulon e Neftali para irem a Sedes e marchou com 10.000 combatentes, e Débora marchou com ele. O quenita Eber, que se tinha apartado dos outros quenitas, descendentes de Ubabe, sogro de Moisés, havia armado suas tendas junto ao carvalho de Saanim, perto de Sedes. Anunciaram a Sísara que Baraque, filho de Abinoém, tinha avançado até o monte Tabor. Sísara convocou então todos os seus 900 carros de ferro e todo o povo que estava com ele, de Haroset-Goim até a torrente do Quizon. Débora disse a Baraque: Levanta-te, porque hoje é o dia em que o Senhor entrega Sísara em tuas mãos. Acaso o Senhor não marcha à tua frente? E Baraque desceu do monte Tabor, e os 10.000 homens atrás dele.
Então o Senhor desbaratou Sísara com todos os seus carros e todas as suas tropas, a fio de espada diante de Baraque. Sísara, saltando do seu carro, fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros e o exército em fuga até Aroset-Goim, e todo o exército de Sísara caiu a fio de espada, não sobrou ninguém. Entretanto, Sísara havia fugido a pé até a tenda de Jael, mulher de Eber, o quenita, pois a casa de Eber, o quenita, vivia em paz com Jabim, rei de Azor. Jael saiu ao encontro de Sísara e disse-lhe: Entra, meu senhor, entra sem medo. Ele entrou na tenda e ela o cobriu com uma coberta. Dá-me de beber um pouco de água, disse ele, pois estou com sede. Ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e o cobriu de novo. Sísara disse-lhe: Fica na entrada da tenda, e se vier alguém perguntando: Há alguém aqui? Responderás: Não. Mas Jael, a mulher de Eber, pegou uma das estacas da tenda, empunhou um martelo e, aproximando-se dele de mansinho, fincou-lhe a estaca nas têmporas, pregando-a no chão. E Sísara, que estava morto de sono, morreu. Então apareceu Baraque, que vinha perseguindo Sísara. Jael saiu-lhe ao encontro e disse-lhe: Vem, eu te mostrarei o homem que procuras. Ele entrou e viu Sísara caído e morto, com a estaca fincada nas têmporas. Naquele dia, Deus humilhou Jabim, rei de Canaã, à vista dos israelitas, e a mão dos israelitas tornava-se cada vez mais pesada sobre Jabim, rei de Canaã, e até destruí-lo. Capítulo 5. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoém, entoaram este cântico. Soltam seus cabelos em Israel, o povo se oferece livremente. Bendizei ao Senhor. Ouvi, ó reis, príncipes, prestai ouvido. Ao Senhor eu cantarei. Eu vou entoar um hino ao Senhor, Deus de Israel. Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando partiste dos campos de Edom, a terra tremeu, os céus se dissolveram, as nuvens se dissolveram em água. Os montes derreteram-se à vista do Senhor do Sinai, diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anat, nos dias de Jael, os caminhos estavam abandonados, os viandantes seguiam por desvios tortuosos. Cessaram os homens fortes, sumiram de Israel, até que tu, Débora, te ergueste, erguendo-te como mãe em Israel. O povo escolheu novos deuses, e logo a guerra chegou às portas. Não se via um escudo, uma lança entre os 40.000 de Israel. Meu coração vai aos governantes de Israel, aos voluntários do povo. Bendizei ao Senhor. Vós que montais mulas reluzentes, sentados sobre tapetes, e andando pelos caminhos, falai. Pela voz dos que distribuem água junto aos canais, recontem-se as justas ações do Senhor, as justas ações, suas proezas em Israel. E desce então às portas o povo do Senhor. Desperta, desperta, Débora. Desperta, desperta, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque. Leva teus prisioneiros, filhos de Abinoém. Então, quem sobreviveu desceu junto aos nobres. O povo do Senhor desceu por ele com os heróis. A estirpe de Efraim veio ao vale, atrás de ti, Benjamim, entre tuas tropas. De Maquir desceram os príncipes, de Zabulon os que têm o cetro de comando. Os príncipes de Issacar foram com Débora, e assim Baraque enviado ao vale com seus pedestres. Nas bandas de Rubem, muita ponderação. Por que ficar sentado no meio dos currais a ouvir as flautas dos pastores? Nas bandas de Rubem, muita hesitação. Galaade pousou no além-Jordão. Edã, por que deter-se nos navios? Azer reside na orla do mar, acomodou-se nas enseadas. Zabulon, povo que se expõe à morte, também Neftali, nas campinas do Planalto. Vieram os reis para combater. Então os reis de Canaã combateram em Tanak, junto às águas de Meguido, mas despojo de prata não lograram. Dos céus as estrelas combateram de suas órbitas contra Sísara. A torrente do Quizon arrastou-os, a torrente impetuosa, a torrente do Quizon. Avante, minha alma, com força. Então os cascos dos cavalos martelaram ao galope, ao galopar das mais fortes. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Amaldiçoai para valer os seus habitantes, porque não vieram em auxílio do Senhor. Em auxílio do Senhor com os heróis. Seja bendita acima das mulheres Jael, a mulher de Eber, o quenita,
bendita acima das mulheres das tendas. Císara pediu água, leite lhe ofereceu. Em taças principesca lhe trouxe coalhada. Com a esquerda agarrou uma estaca, com a direita um martelo de trabalhador. A golpes esmagou a cabeça de Císara, perfurou e atravessou-lhe as têmporas. Ele tombou a seus pés, caiu deitado. A seus pés tombou e caiu. Onde tombou, lá caiu aniquilado. Na janela espreitava e suspirava a mãe de Císara por trás das treliças. Por que demora a voltar o seu carro? Por que tarda o estrepitar de suas rodas? As mais sábias das damas lhe respondem, e ela mesma repete as palavras para si. Acaso não repartem os despojos encontrados? Para cada guerreiro, uma moça ou duas, despojo de vestes para Císara, despojo de vestes coloridas, um par de vestes coloridas, despojo para garnir meu pescoço. Pereçam assim teus inimigos todos, Senhor, mas os que o amam sejam como o sol, que se levanta com fulgor. E a terra por 40 anos repousou. Rute, capítulo 2. Noemi tinha um parente de seu marido, do clã de Elimeleque, um homem de boa situação, cujo nome era Booz. A moabita Rute disse a Noemi: Eu vou à roça recolher as espigas que ficarem para trás dos ceifadores, onde quer que eu encontre graça junto a algum pai de família. Ela respondeu: Vai, minha filha. Ela foi, entrou num campo e foi recolhendo atrás dos ceifadores. Por sorte, o campo pertencia a Booz, do clã de Elimeleque. Booz chegou de Belém. Disse aos ceifadores: O Senhor esteja convosco. Eles responderam: O Senhor te abençoe. Depois Booz disse ao encarregado dos ceifadores: De quem é esta jovem? O encarregado dos ceifadores respondeu: É uma jovem moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Ela pediu: Dá licença para eu recolher algumas espigas atrás dos ceifadores. Ora, depois que entrou, ela ficou em pé desde cedo até agora, quando foi descansar um pouco na casa. Booz disse a Rute: Presta atenção, minha filha. Não vás espigar em outro campo, não saias deste campo aqui. Fica com as minhas empregadas. Observa onde elas vão colher e vai atrás delas. Estou dando ordens aos rapazes para não te incomodarem. Se tiveres sede, pode ir até as vasilhas e beber da água que os empregados tiraram. Ela se prostrou com o rosto por terra e disse-lhe: De onde me vem que eu tenha encontrado graça a teus olhos, a ponto de merecer essa consideração, eu, uma estrangeira? Booz respondeu: Fui muito bem informado a respeito do que fizeste pela tua sogra após a morte do teu marido. Deixaste teu pai e tua mãe e tua terra natal, e vieste para um povo que até ontem não conhecias. Que o Senhor te pague pelo que fizeste, que seja integral a recompensa que has de receber do Senhor, sob cujas asas vieste te abrigar. Ela disse: Que eu encontre graça a teus olhos, meu Senhor, pois me confortaste, falaste ao coração da tua serva, eu que não me assemelho a qualquer de tuas empregadas. Na hora da refeição, Booz disse-lhe: Vem aqui, come deste alimento, molha teu bocado de pão no vinagre. Ela sentou-se ao lado dos ceifadores e ele ofereceu-lhe grão tostado. Ela comeu à vontade e ainda sobrou. Em seguida, levantou-se para continuar a respigar. Booz disse aos empregados: Ela pode respigar entre os peixes, não a incomodeis. Deixai de propósito cair dos peixes algumas espigas para ela. Deixai-as para trás para ela recolher, e nenhum a repreenda quando as apanhar. Ela recolheu naquele campo até o entardecer. Debulhou o que tinha recolhido, quase uma saca de cevada, isto é, 3 medidas. Levando a cevada, ela foi para a cidade e mostrou à sogra o que recolhera, e entregou-lhe o que tinha sobrado da refeição. A sogra lhe disse: Onde foste respigar hoje? Onde trabalhaste? Abençoado seja aquele que teve tanta consideração contigo. Então ela disse à sogra que foi o homem com quem trabalhou. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Booz. Noemi disse à nora: Seja ele abençoado pelo Senhor, que não esquece sua bondade para com os vivos e para com os mortos. E acrescentou: Ele é nosso parente, é um dos que tem direito de resgate. Rute a moabita observou, e ele ainda me disse: Fica junto dos meus empregados até terminar toda a minha colheita.
Noemi, sua sogra, concordou. Que bom, minha filha. Acompanharás as empregadas dele, para que não te incomodem em outro campo. E ela ficou com as empregadas de Booz até terminar a colheita da cevada e a colheita do trigo. Depois, permaneceu com a sogra. Provérbios capítulo 5, versículos 9 ao 14. Não cedas a estranhos a tua honra, nem teus anos a um desalmado, para que estrangeiros não venham a fartar-se de tuas forças, e teus trabalhos não terminem em casa alheia. Caso contrário, virias a gemer no fim de tudo, consumidas tuas forças e teu corpo. Então dirás: por que fui detestar a instrução e meu coração rejeitou as advertências? Por que não escutei a voz dos que me ensinavam e não inclinei meu ouvido aos mestres? Por pouco não cheguei ao cúmulo da desgraça, no meio da assembleia e da comunidade. Sou o Padre Evandro, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná, e tenho a alegria de estar com você para comentar algo sobre os textos que ouvimos da Escritura. Estamos lendo nestes dias os livros de Juízes, de Ruth e dos Provérbios. Hoje, no livro dos Juízes, o texto começa dizendo que os israelitas tornaram a fazer o que é mal aos olhos do Senhor. E quando o povo peca, o povo de novo clama ao Senhor. E Deus, na sua bondade, sempre desperta líderes para conduzir o povo. E a grande líder de hoje é Débora, que aparece como juíza para libertar o seu povo, o povo de Deus. O povo também procura sempre Débora para ser ajudado. Débora confia o seu exército a Baraque e Baraque pede a companhia de Débora e ela vai junto. E em um determinado momento, Débora diz a Baraque: fica de prontidão, porque é hoje o dia em que o Senhor te entregará Sísara. Sísara era o general do exército de Jabim, o rei cananeu. E, de verdade, Baraque, com o seu exército, vence e mata o exército adversário. E também Sísara foi morto por Jael, uma outra grande mulher elogiada no texto de hoje. E o texto se conclui dizendo: não sobrou ninguém. Deus humilhou Jabim, o rei cananeu. Deus exalta quem é dele e quem é humilde, e humilha quem se exalta e acha-se poderoso. E então aparece no texto de hoje, no livro dos Juízes, o cântico de Débora e de Baraque, que é um canto de vitória, de celebração, que louva ao Senhor e exalta Débora, Baraque e Jael, um grande hino de louvor. E no livro de Ruth, que também escutamos hoje, se fala de Ruth que diz a Noemi: eu vou para a roça, catar as espigas que ficaram para trás. E Ruth vai para a roça de Booz. É a atitude do pobre que faz aquilo que precisa para se alimentar. E ali Ruth encontra o grande agrado de Booz, que a protege, que a defende, que quer estar com ela. Ela, Ruth, que fez o bem, no caso, deixou o seu país, os seus costumes, a sua vida para estar junto de sua sogra, agora ela também recebe a ajuda, a proteção, o agrado de Booz. Tanto que Booz convida ela a ficar junto com as suas empregadas até terminar a colheita. Os textos de hoje, esses capítulos que ouvimos, eles nos apresentam, em primeiro lugar, a grande exaltação das mulheres. Débora, Jael e Ruth, 3 mulheres que são exaltadas hoje.
Também os textos nos falam da missão das mulheres, missão de conduzir, de estar junto, de ser companhia. Grandes mulheres companheiras, líderes. Quantas destas temos hoje, também na igreja? Grandes companheiras, grandes líderes. Por último, os textos também nos falam de que estas mulheres, especialmente duas, Débora e Ruth, elas são ajudadas pelos homens. Baraque ajuda Débora, Boaz ajuda Ruth. Todos precisamos de ajuda, mas também as mulheres precisam. E, com a ajuda dos homens, elas levam à frente a sua grande missão. Talvez, à luz destes textos, nós hoje de novo somos despertados para a escuta da voz de Deus. Escutar a Deus é importante para não se arrepender e ter que dizer um dia: por que eu não escutei? Por que eu não inclinei o meu ouvido à voz dos mestres? Que na escuta do Senhor nós aprendamos a viver a nossa missão como as grandes mulheres da Bíblia, mulheres das quais nós ouvimos falar hoje, viveram. Que elas nos ajudem a escutar a voz de Deus. Querido irmão, querida irmã, Jesus afirma a todos nós: felizes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Peçamos que a palavra que acabamos de ouvir se faça vida em nós e inspire as nossas ações. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é o Padre Jaime Roça, vigário-geral da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!